Vamos às aplicações de IA no controle. Muito bem. Problemas já postos dessa incorporação de IA no controle. Existem vários problemas já conhecidos, vieses e tal. Você pode saber um pouco mais disso visitando a minha produção nessa matéria, especificamente de IA, ou na minha página no Academia Edu, no meu canal do YouTube. Mas tendência ao engessamento da administração também é um problema que pode decorrer do uso de inteligência artificial. Mas quero apontar alguns mais específicos. O primeiro deles é que sistemas de inteligência artificial não são revestidos de percepção de contexto. Ainda não chegamos lá. A máquina ainda não evoluiu até este ponto, né? Os sistemas de inteligência artificial ainda são altamente especializados. A ideia de IA genérica, o robô do eu-robô, do homem bicentenário, isso está muito distante de qualquer desenvolvimento em matéria de IA. Né? Então eles não percebem o contexto, e a gente viu, quando eu estabeleci as premissas, que isso é problemático, porque o contexto informa muito fortemente a decisão da administração, especialmente num sistema como o nosso, que está pleno de normas com estrutura de princípios, cuja colisão potencial permanente só se resolve a partir da compreensão do contexto. Né? Outro problema é que a ampliação e o aprofundamento dos mecanismos de inteligência artificial agrava a assimetria de informações que existe entre o controle e a administração pública. Mecanismos de IA avançados com intensa aplicação de machine learning geram o chamado valor agregado da atividade cognitiva. O que é isto? A atividade cognitiva é aquela que decorre da capacidade do cérebro de perceber, raciocinar e armazenar informações. E o mecanismo de IA exponencia isso, porque ele recebe, armazena e processa informações num volume enorme e muito rápido. Então gera um valor agregado da capacidade cognitiva. É a capacidade humana ampliadíssima pelo mecanismo de IA. Então a assimetria de informações acontece e se incrementa porque você vai ter o controle com esse valor agregado de atividade cognitiva, mas a administração não tem isso. Último ponto, que já ultrapassei até o tempo, mas IA, esse é um desafio que eu quero deixar pendente aí. IA vai determinar ou não vai determinar uma reconfiguração do papel institucional dos tribunais de contas? Por que eu estou pensando nisso? Porque uma das principais aplicações de inteligência artificial no governo envolve a possibilidade do desenvolvimento de modelos preditivos. Você pode fazer predição. Se a administração tomar essa estratégia ou essa opção, o que acontece? E aí, com isso, eu supero a dificuldade de experimentação em áreas que são sensíveis, ou que são socialmente sensíveis, não posso experimentar na saúde, não posso experimentar na educação, ou áreas em que a reprodução das condições reais seria inviável, por exemplo, meio ambiente, não dá para fazer um meio ambiente artificial. No campo da predição, a vocação e o desenho institucional do controle coloca as suas instituições numa posição privilegiada. Por quê? Porque as instituições de controle, tribunais de contas e tal, seu desenho institucional é vocacionado à multidisciplinariedade, combina uma dimensão democrática com a dimensão técnica e combina a visão macro da administração com a visão micro. Uma secretaria como se comporta, a administração toda como se comporta. Tudo orientado por uma mesma função, que é a função controle. E isso é o contrário do que acontece com a administração, que opera a partir da ideia de especialização funcional, segregação de funções, tudo orientado ao desenvolvimento de funções diversas, não é uma função única. E funções diversas que, por vezes, buscam objetivos conflitantes. A tendência natural, portanto, do controle será a formação de bases de dados muito mais amplas e estruturadas. E aí o controle pode se converter numa grande central de inteligência. E aí o desafio passa a ser, se ele é uma grande central de inteligência, se ele tem um incremento grande do valor agregado da atividade cognitiva, o desafio e a pergunta é: a quem pertence esse valor agregado? Faz sentido que esse valor agregado de atividade cognitiva seja titularidade exclusiva do controle, ou isso deve, em algum momento, reverter para a sociedade através da administração pública? Então, esse é um desafio que propõe uma visão de controle ainda mais aproximada da administração pública do que aquela que a gente veio construindo. E aí, portanto, acho que deve ser enfrentado e acho que pode ser um encaminhamento muito importante para essas instituições. Finalizo, então, com uma recomendação, dividindo com vocês uma recomendação do ator americano Will Rogers. Dizia ele, olha, o homem só aprende de duas formas. A primeira,
pela leitura. A segunda, pela aproximação com gente inteligente. Que a administração e controle possam cada vez mais se aproximar para que todos aprendam e a sociedade se beneficie. Obrigado. Viu o vídeo? Gostou do comentário? Quer saber mais? Então subscreve o canal. Vai lá, tem um retângulozinho escrito subscribe. Aí você clica e depois toca o sininho, que aí toda vez que entrar material novo você vai receber uma notificação. E assim a gente continua trocando ideias. Vai lá, subscreve.